William Sanches, seja muito bem-vindo. E hoje eu vi que veio muito bem muito feliz acompanhado. Que eu trouxe em primeira mão para você o livro O Poder da Espiritualidade, e o lançamento é amanhã ainda. O lançamento é amanhã no Shopping Tatuapé? No Shopping Tatuapé, Shopping Metrô Tatuapé, a partir das 4 da tarde na Livraria Nobel. O Poder da Espiritualidade. Ele que tem conquistado multidões, né, todas as manhãs pela Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Das 6 às 8 da manhã. Das 6 às 8 da manhã, multidões. E ele sempre trazendo assim, aquela mensagem que cai no coração, que faz bem. É por isso que a gente traz o William Sanches para conversar com a gente sobre um tema que é importante. Quando a gente fala sobre espiritualidade, tem gente que fala assim, rezar bastante. Espiritualidade é mais do que só rezar. O que eu procurei com esse livro, Dalcides, é trazer a espiritualidade para o dia a dia. Quando nós colocamos o nome do livro de O Poder da Espiritualidade, é para que as pessoas percebam como elas podem transformar a vida delas, trazendo pequenas atitudes da espiritualidade para a tua vida. A gente ainda tem uma tendência muito grande de achar que a espiritualidade está muito longe da gente. Está só no céu, está nas igrejas, está nos templos, nas casas espíritas, está tudo longe. Que é para os grandes místicos, para os grandes santos. E aí a gente vê que a espiritualidade, nós somos seres espirituais. E quando a gente consegue perceber que dentro aqui do nosso corpo existe uma alma, e uma alma que em latim alma significa ânimo, então vida, né? Trazer vida, trazer força vital, e essa força vital para o dia a dia, tantas coisas que nós podemos realizar. E o livro O Poder da Espiritualidade é quase uma biografia, quase uma autobiografia, porque ele é meu 8º livro já. E eu, quando comecei a escrever esse livro, foi por conta de um problema de saúde que eu tive. Isso que eu ia perguntar, porque em geral assim, eu fico imaginando, alguém vai escrever um livro, O Poder da Espiritualidade. Então ele faz assim uma meditação, senta numa poltrona bem confortável e começa a escrever. É assim? Tem gente que é assim, mas comigo não funciona assim, não. Sempre quando eu vou escrever um livro, ele surge aquele desejo no nosso coração. Então, um livro nasce primeiro dentro da gente, nunca nasce na editora, na livraria, agora que vai chegar na livraria, mas antes nasce primeiro aqui dentro. E esse livro nasceu de um desejo de uma transformação. Eu estava com 30 anos e eu estava trabalhando muito em excesso. Eu estava lecionando, eu apresentava programa de rádio, apresentava programa de TV, dava palestra no Brasil todo. Estresse, aquele estresse. Estresse terrível. Da vida moderna e dos muitos compromissos. E, de repente, eu me vi muito magro, uma imunidade muito baixa, e não estava olhando para mim, não estava cuidando de mim. E é interessante que a minha alma e o meu corpo já estavam dando sinais, porque eu estava triste. E eu não sou triste, eu sou esse jeitão aqui. Então, assim, eu estava meio triste, eu estava meio down, meio para baixo, não estava muito legal, não estava com vontade de trabalhar, não estava mais com vontade de dar aula, coisa que eu gostava muito. E, de repente, eu comecei numa noite, era véspera do Dia das Mães, eu comecei com uma febre muito, e claro que isso foi depois de um tempo, não foi assim do nada, né? Mas eu não sabia falar não. Todo convite que chegava eu aceitava. E a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Eu aceitava e ia com uma gama gigante de trabalho. E a gente precisa também descansar, precisa recuperar as nossas forças, a nossa energia, ficar com a gente mesmo, enfim. E eu não estava respeitando esse tempo. E eu tive numa noite uma febre muito grande e eu achei que fosse uma gripe simples. Tomei remedinho de gripe, aqueles remédios que a gente toma e vai dormir. E durante a noite eu fui socorrido, porque eu achava que eu estava passando mal simplesmente, mas eu estava infartando aos 30 anos. Aos 30 anos. Maria. E aos 30 anos, infarto é muito mais sério do que aquele senhorzinho já com os seus 85. Tem um capítulo no livro que diz assim, eu pedi para Deus para ficar e Ele me ouviu. É uma das primeiras coisas que eu falo. Mas eu lembro que quando eu fui para o hospital, depois de um tempo nós descobrimos o que foi que aconteceu. Como eu estava com a imunidade muito baixa e viajando o Brasil todo, fazendo palestra, muito contato com gente o tempo todo, eu adquiri a gripe H1N1. E quando a nossa imunidade está baixa, então é um terreno imunidade fértil. baixa é um alarme do corpo, é o corpo dizendo, opa, tem alguma coisa que não está boa aí. Você precisa cuidar, precisa olhar para você. E a gripe H1N1 atacou todo o meu sistema muscular, inclusive o coração. Então eu fiquei 7 dias na UTI, não contei para ninguém. Interessante que a gente está numa vida tão corrida e eu me recolhi, eu senti na necessidade de me recolher. E nesse recolhimento, Dalcides, eu lembro que um dia eu já estava andando no quarto, eu fui na janela assim do hospital, porque eu queria ver a rua. Eu estava cansado só de ver médico, enfermeiro, de ver minha mãe que ia cuidar de mim, só as visitas ali. Eu queria ver a rua. E eu lembro que eu saí na janela e me veio uma reflexão na mente. Eu falei, puxa, o mundo todo continua funcionando sem mim.
Eu vi o ônibus cheio de gente, o trânsito, as pessoas caminhando na calçada, e eu fiz uma reflexão naquele momento. Muito boa. E você percebeu que o mundo continuou. Quer dizer, a gente é importante, mas... Exato. Aí que vem, fala, ô William, se toca, meu, o mundo vai continuar girando, o sol nascendo, tudo funcionando, com ou sem você. E aí eu precisei olhar para mim mesmo, fazer uma viagem interior e ver o que eu precisava mudar. E eu comecei a mudar uma série de coisas, não de uma vez, isso é importante para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa está tão infeliz no trabalho dela, chega lá segunda-feira, briga com o chefe e de repente mete os pés pelas mãos, não é isso que a gente quer. Nós precisamos planejar uma mudança. Então, se eu quero fazer uma mudança na minha vida, ela é gradual. Eu preciso daquele salário, preciso daquele dinheiro, preciso viver disso. Então, é gradualmente a mudança. Mas é preciso abrir a comporta, abrir as portas, os portões, para que a mudança venha. Na alimentação é a mesma coisa. Exatamente. Também precisa ser gradativo. Olha, eu não sei se você acredita no poder da espiritualidade. Eu gostaria muito que você acreditasse. Uma pesquisa realizada pelo Hospital São Francisco de Porto Alegre revela que 84% das pessoas acreditam que a fé faz bem à saúde. E a nossa produção foi às ruas para saber qual é a opinião das pessoas quando o tema é espiritualidade, saúde, fé. Vamos lá. A gente está falando sobre a importância da fé. A senhora acredita que a fé faz bem para a saúde? Ah, faz tudo, a fé. A fé está com um problema, te melhora, é maravilhoso ter fé. As pessoas devem procurar fé e acreditar em Deus, Jesus, né? A fé é tudo, né? Você não tem fé, você desanima. A fé não deixa de desanimar. Eu perdi uma filha e reagi muitíssimo bem com a força de Deus. Se não tiver fé, a tendência é ir pro buraco. Se você tem fé, acho que Deus ajuda, né? Em qualquer tratamento, qualquer tipo de doença. Claro, ajuda bastante. Acho que acima de remédios é a crença, né? A fé, ela ajuda bastante, sim. Uma grande aliada aí da ciência. Sem dúvida. Eu sei que uma senhora estava com mais de 40 anos e 10 anos sem engravidar, e ela conseguiu engravidar, coisa que é, acho que em 1000 ou mais de que isso, né? A pessoa consegue, né? Eu acho que precisa ter muita fé. Você dá esperança para as pessoas, conforme elas vão pensando que elas vão melhorar porque merecem. A gente ouve dizer que quem tem fé vive melhor, com mais saúde. Você acredita nisso? Com certeza, quem tem fé vive melhor. Quando a gente pensa em Deus, né? Até na hora da doença, se você conversa com Deus e pede força, ela vem. Ninguém é nada se não tiver fé, e se não acreditar em qualquer coisa. Tem que acreditar. Eu acredito e é a fé que move montanhas. Isso mesmo, a fé move montanhas. Exatamente, eu gostei muito da última frase porque eu lembro da cena de Jesus, onde os discípulos não conseguem curar uma criança ou um jovem que está com problema de saúde e o pai vai revoltado falar com Jesus, puxa, os seus discípulos não curaram. Jesus então chama esses discípulos para uma conversa em particular. Eu fico pensando como que era a conversa em particular de Jesus, né? Porque olha, chamou para uma reunião para conversar. E aí Jesus disse, até quando eu vou ficar no meio de vocês, até quando eu vou conseguir fazer tudo? E ele usa uma frase que, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move as montanhas. Quando eu era pequeno, e eu escutava isso, eu ficava imaginando as montanhas voando, e eu ficava com aquilo na cabeça. O que Jesus queria dizer? Hoje eu percebo que, se você tiver aqui dentro essa força que Jesus chama de fé, você é capaz de chegar nos objetivos que você nem imagina que seria capaz. Às vezes você se vê no local, você fala assim, puxa, olha onde é que eu cheguei, onde é que eu consegui chegar, o que eu consegui realizar. A fé é essencial. Interessante que essa pesquisa também diz que 16% das pessoas que não acreditam que a fé pode melhorá-las, diz que Deus está castigando. Olha como é o processo inverso. Então, se Deus está me castigando, se Deus está me punindo, meu Deus do céu, e aí como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou mudar de vida? Tem uma coisa que você falou no início que está até agora na minha cabeça, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Coragem de ficar com a gente mesmo. Exatamente. A gente, nesse mundo tão agitado, de tanta correria, acorda bem de manhãzinha, faz 1000 coisas, vai dormir tarde. A gente está meio sem coragem e sem tempo de ficar com a gente mesmo. Será que a gente está sem tempo ou será que a gente não quer ficar com a gente mesmo? Não prioriza, né? Eu acho que esse universo humano, nós aqui falando de um ser singular,
Eu fico muitas vezes vendo pessoas que entram em casa, já ligam a televisão, já ligam o rádio, ou se não estão no celular, mexendo nas redes sociais. Elas vão se deitar e aí, ao invés de ficar com elas mesmas um pouquinho só refletindo, pensando na vida, como é que o teu corpo vai conversar com você? Como é que a sua essência, o seu eu superior, como é que Deus, pode chamar como você quiser, vai conversar com você se você não está conectado dentro do seu ser? Isso é uma atividade de espiritualidade para o dia a dia, viu, Delcides? Eu tava olhando o seu livro e algumas coisas me chamaram a atenção, né? Não confunda pobreza com humildade. Eu gosto muito disso, dessa expressão e desse estudo, porque a gente fica vendo assim, puxa, mas aqui eu tenho que ser coitadinho, eu tenho que ser pobrezinho para ser humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas confundem muito pobreza com humildade. Humilde é você ser pé no chão, é você saber o que você quer da vida, é tratar bem todo mundo. Tem gente que diz assim, eu sou muito humilde, eu cumprimento todo mundo. Isso não é humildade, isso é educação. Então olha como a gente vai confundindo a situação de ser humilde. Eu queria falar com as pessoas que estão nos ouvindo agora que humildade tenha com você primeiro, porque é um amor próprio. E daí você tendo esse amor próprio, você vai conseguir ter com as outras pessoas que estão à sua volta. Você vai perceber que o amor que Jesus espalhou, Jesus surpreende mais do que amar, é perdoar. Porque ele consegue fazer um movimento dentro dele, ou seja, eu olhei para dentro de mim e eu tirei aquela mágoa. Eu tirei algo de ruim que as pessoas fizeram para mim, e aí eu perdoo. Numa época onde as pessoas estavam acostumadas dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente, ele me fez, eu posso devolver. Jesus disse, perdoe, tire isso de ruim, deixa, ele segue a vida dele. Jesus queria dizer que cada um de nós tem um lado bom, um lado ruim. O importante é a gente se livrar desse lado ruim, focar no lado bom. Todo mundo tem algo de bom para compartilhar com a gente. Tem um trecho aqui no seu livro, que eu não vou encontrar agora, mas que dá uma recomendação muito certa, muito precisa. Seja leve. Como eu estou cansado de gente pesada, meu Deus do céu, sabe aquilo? Parece que está levando o mundo nas costas, são as vítimas das circunstâncias. Ser leve. Vitimismo. Ser leve não é só você emagrecer, fazer um regime, você estar mais leve no peso, não é nada disso. É você ser leve, leveza de consciência. Você chegar na sua casa e curtir o que você tem. Muito mais do que você ficar olhando para as coisas que você não tem. Tem gente que entra em casa e só fica reclamando do que não tem. Só olha para o filho e fala, aponta tudo que o filho não fez. Olha para a esposa e fala, olha, você não faz isso, você não é isso. Experimenta hoje, só por hoje. Tem uma expressão que eu adoro, que os alcoólicos anônimos usam muito, que é só por hoje. Inclusive você fala no seu livro. Eu falo, se a gente conseguir só por hoje fazer algo bom, quer ver? Eu estou acostumado com um pensamento negativo, então só por hoje eu vou mudar. Isso não é para mim, eu não vou chegar lá, eu não vou fazer. Muda. Olha, eu estou num grande treinamento da vida, isso que me aconteceu aqui não é uma tragédia, não é algo de ruim, não é Deus me punindo, não. Eu estou num treinamento, a vida é um grande treinamento. O que ela está me ensinando nesse momento? O que ela está me trazendo de bom, de significado? Não é possível, né? Assim, com seus 32 anos de idade, tanta sabedoria aí nessa cabeça, nesse coração. Amor em excesso. Diz que amor em excesso cansa. Você sabe que um grande capítulo do livro, acho que até o maior capítulo aqui, é sobre relacionamento. Porque eu vou dividindo o livro em algumas chaves. O poder de ficar consigo mesmo, sobre relacionamento, sobre abundância, a chave certa. São 5 lições. E eu não vou contar todas que a pessoa vai descobrir quando ela lê, mas ao ler ela vai se redescobrindo. Não é receita pronta, muito pelo contrário, é para trazer uma reflexão para você pensar e falar, puxa, eu não tinha pensado nisso. Olha como eu tenho poder para realizar alguma coisa na minha vida e eu estava esperando vir os recursos. E os recursos já estão diante de você. É só você olhar. A gente estava conversando outro dia, né? Por que eu não tive essa ideia? Por que eu não pensei nisso? Aquele lá pensou. O que ele tem diferente de você? Será que ele não está perto da sua própria essência? Será que ele não está consigo mesmo? Será que ele não consegue se ouvir? E a gente estava inclusive falando sobre uns livros que apareceram por aí, né? Que são livros de pintar, né? Quantas vezes eu fui num restaurante, eu comecei a fazer desenhinho assim, e parece que a mente ia longe, né? Ficava ali pintando e tal. Alguém, eu vou transformar isso aí num livro. Fantástico, nas sacadas que algumas pessoas têm. 2 escritores almoçando e conversando. Por que eu não tive essa ideia de colocar desenho no livro? A gente só pensa em colocar texto, conteúdo, e vem um outro com uma ideia. E a gente sempre fica... Básica, né? Que a gente fazia quando a gente era criança. E de repente milhões de livros vendidos pelo mundo afora. Você me deixou mais tranquilo porque medos, sim, eles existem em nós. Quer dizer, algumas vezes também as pessoas dizem, não tenha medo, não tenha medo. Mas assim,
calma lá. Espera um Medo pouco, tem que existe. ter, claro. Supere o medo. Supere o medo. Então, assim, coragem não é a falta de medo. É a gente enfrentar esse medo, é passar aquele obstáculo. Então, o medo vai existir, todo mundo tem medo. E tem gente que fala assim, ai, quando eu era pequeno era tão bom a vida que eu tinha. Mentira! A gente tinha tanto probleminha quando era pequeno, é que quando a gente está com aquela cabeça, a gente acha que são os maiores problemas do mundo. Mas você sofre o medo de chegar na escola, o medo de não ser aceito pelo coleguinha, o medo da professora chamar você para responder, você não saber, todo mundo rir de você. Quantos medos a gente tem? Eu lembro a gente idealiza, né, aquele período lá da infância, tudo era perfeito. Como era bom. Era nada, né? Adolescência, você quer ser aceito por um grupo, aquele grupo não quer você, você sofre, aquele primeiro amor, aquele medo de não entrar na faculdade, não dar certo naquele curso. Todo mundo tem medo. O medo da aposentadoria. Vai envelhecendo. Poxa, mas o pessoal vai me esquecer. Será que eu vou terminar a vida sozinho? Quantos medos será que a gente tem na cabeça? Os medos, eles vão continuar existindo. Agora, nós precisamos superar esses medos, porque o mais bonito do medo é a realização. É a gratidão, agradecer a Deus por ter realizado algo bom e ver que o medo não te atrapalhou. O maior inimigo do ser humano é o medo que prende. Na página 91, você fala assim, você é uma pessoa única. Eu já ouvi isso tantas vezes, mas como a gente precisa sempre se recordar disso, né? Não tem nenhum ser humano no mundo, nesses bilhões e bilhões, ou que estão hoje, ou bilhões e bilhões que já passaram antes de mim, ninguém igual a mim. Eu lendo uma matéria outro dia falando da íris dos olhos, não tem nenhuma no mundo, o glóbulo da orelha, não tem nenhum no mundo como o seu, impressão digital. E muita criatividade, né? É muita criatividade de um ser maior, maior. E aí a gente fica pensando assim, será que esse ser que criou você como único, uma peça única, é como o artesanato, não tem? Você vai lá comprar o artesanato na feira, só tem aquela peça na sua casa, porque o artista nunca mais vai fazer a mesma peça. E a gente passa a vida, muitas vezes, e muitos de nós, passamos a vida tentando imitar alguém, né? Exato. E aí que vem algumas pessoas. O grande segredo, talento, olhar para você, ver o que eu posso dar certo, não se comparar com a história da outra pessoa e jamais, aquilo que eu ia dizer, olhar para Deus e falar, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Porque um ser maravilhoso que fez tanta coisa bela, espetacular no mundo, inclusive você, ele não poderia fazer você colocar aqui e falar, olha, aquela ali eu vou fazer para viver sozinha, aquela ali eu vou fazer para não dar certo no emprego. Será que Deus se daria o trabalho de fazer isso? Seria muita maldade, né? Isso é pensar pequeno. Você fala assim que é preciso pensar grande. Pense grande. Sonhar com a lua para pelo menos pisar nas estrelas. Bonitinha essa expressão, né? Sonhar com a lua para pelo menos pisar nas estrelas. Sonhar grande. Eu vejo gente que fala assim, eu já tenho meu carrinho, minha casinha, minha coisinha, tudo é pequenininho. Sonhar grande. Tô até com uma dorzinha, né? Tô com aquela coisinha. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, conquiste. Porque se você observar, tudo no universo criado por Deus é abundante. Até os pequenos detalhes de tudo é abundante, é espetacular. Então, o ser humano, com essa energia vital que ele tem, com essa inteligência, ele é capaz de criar coisas que a gente não... Imagina, Dalcis, numa época em que a gente precisava comprar ficha, correr uma rua para achar um orelhão, para telefonar para uma outra rua, que ia mandar chamar na casa. E hoje você tem um aparelho com internet que você... Nunca a gente imaginou isso aqui. E quando falavam em filmes, imagina, isso aqui não vai ter. Não, eu me lembro, era... o ano de 1994. Meu amigo Padre Baronto chega para mim e diz assim, a gente vai poder mandar e-mails, primeiro que não entendi o que era aquilo, de uma parte do planeta Terra para uma outra e vai chegar em segundos. Eu ficava imaginando isso, eu me lembro que eu ria muito, eu achava aquilo tudo muito engraçado. Como é que vai chegar em segundos? Estou aqui lá no Japão, ao mesmo tempo você vai poder falar com alguém lá do Japão, ver a imagem dele aqui, ele vai estar na casa dele e você na sua. Coisa que 20 anos atrás... E aí a gente fica pensando assim, será que a gente reclamava tanto que não tinha recursos e hoje a gente não está olhando os recursos que nós temos? Quanta coisa boa. E aí sai daquela frase, sai daquele museu antigo seu que fala, no meu tempo era, o teu tempo é agora. Então a gente tem que aproveitar todas as ferramentas que nós temos. Se você lembrar rapidamente de Jesus, que ele passou aqui no mundo numa época de escravidão, deserto, as pessoas não tinham nem possibilidade de sonhar. E ele chegava para as pessoas e falava, existe um mundo melhor que esse, você pode sonhar. E Jesus resgatava o que tinha de bom. Imagina, 2015 anos depois, nós estamos aqui falando dele, com tanta ferramenta para realizar, e tem gente em depressão falando que nada para mim dá certo, nada para mim funciona. A gente vai ter um último bloco no programa dessa noite,
com Leila Navarro, um grande nome, uma grande palestrante, que vai falar sobre a felicidade e os caminhos dessa felicidade, muitas vezes o desespero. E tem um trecho no seu livro que eu acho que já aquece esse diálogo lá do último bloco dessa noite. Ser feliz. Chega de ficar adiando a coisa como se fosse uma coisa lá para o futuro. Ser feliz já. Vamos começar agora. Já. Porque quando a gente confunde felicidade com coisas, a gente fica só focando naquela coisinha lá que vai me fazer feliz. Então imagine que você será feliz quando comprar um carro, quando adquirir um apartamento, quando fizer alguma coisa lá na frente. E aí quem foca muito lá na frente, corre porque tem pressa. E quem tem pressa não aproveita a vida aqui agora. Ele é o William Sanches, escritor palestrante, que amanhã, a partir das 4 da tarde, nós estaremos lá na Livraria Nobel, sabadão, e você é meu convidado especial. Mas não tenha dúvida, eu vou lá, minha esposa vai, e é dentro vamos do metrô, juntos. É muito fácil, metrô Tatuapé, Ótimo. Shopping Tatuapé, a partir das 4 da tarde, será muito bem-vindo para o lançamento do livro O Poder da Espiritualidade. Venha descobrir esse poder da espiritualidade, vai transformar em muitos corações, se Deus meu querido, quiser. eu quero te agradecer, obrigado por ter vindo e obrigado por colocar seus dons aí à disposição. Um dos dons maravilhosos aí que o William Sanches tem é de escrever. Continue escrevendo, falando de Deus, comunicando o amor de Deus. Isso é espiritualidade. Mas não espiritualidade como uma teoria vaga, né? Espiritualidade ali, aplicada na prática. Dia a dia. Muito obrigado. Amigo querido, muito obrigado.